Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir a minha boca a palavra, para com interpretez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja qual for o seu horário, seja qual for o seu momento de leitura, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Estamos no nosso capítulo 13º do livro Armado para o Combate, do autor Rick Renner. Estamos no primeiro tópico do escudo da fé. Louvado seja o Senhor. Depois de mencionar a arma da paz, Paulo imediatamente prossegue para a nossa peça da armadura espiritual seguinte, o escudo da fé. Ele diz: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Efésios 6:16, na versão AHA. Ao iniciarmos a discussão sobre o estudo da fé, é fundamental recordar que o escudo e o cinturão estavam inseparadamente ligados um ao outro. Quando não estava em uso, o enorme escudo do soldado romano descansava em um pequeno suporte anexado ao seu cinturão. Como já vimos no capítulo 10, o cinturão representa a palavra de Deus escrita, a Bíblia. Presa a esse cinturão da verdade está o escudo que representa a fé. A conclusão é simples, mas é extremamente importante. Na sua fé está ligada à palavra de Deus. Se você deixar de dar à palavra de Deus um lugar de prioridade máxima em sua vida, é apenas uma questão de tempo até que a sua fé comece a enfraquecer e a se diluir, porque a presença ou a ausência da fé é determinada pela presença ou a ausência da palavra de Deus. A fé é a palavra de Deus. A fé e a palavra de Deus são inseparáveis. Foi por isso que Paulo disse: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. A fé e a palavra de Deus estão tão singularmente ligadas que onde não há palavra, não existe fé. Do mesmo modo, se a fé está ausente na vida de uma pessoa, você descobrirá que a palavra de Deus está ausente também. Como dissemos, Paulo iniciou esse texto sobre a armadura espiritual relacionando o cinturão da verdade em primeiro lugar. Paulo olhou para um soldado romano usando um grande capacete na cabeça, uma couraça brilhante e resplandecente, caneleiras de latão, uma lança especialmente modelada, uma espada de 2 gumes e um escudo grande e ovado. No entanto, depois de ver todas essas peças mais impressionantes da armadura, Paulo iniciou a sua descrição apontando para o cinturão que envolvia a cintura do homem. Por que Paulo fez isso? Porque o Espírito Santo queria nos dizer algo muito importante. A palavra de Deus é central, é primordial, antes de tudo, o mais que temos em Deus. Sua capacidade de andar no conhecimento de que
você é justo em Cristo depende inteiramente da centralidade da palavra de Deus em sua vida. Deixe a palavra de lado e apenas uma questão de tempo antes que você comece a perder esse maravilhoso senso de justiça. A sua capacidade de andar em paz é decidida pelo fato de você estar ou não dando à palavra de Deus um lugar de preeminência em sua vida. Quando a palavra de Deus ocupa a posição principal, a paz de Deus então é liberada para tomar as decisões e para proteger o seu coração e a sua mente. Mas se você deixar a palavra, é apenas uma questão de tempo antes que essa sensação de paz interior seja substituída pelos cuidados ansiosos dessa vida. Do mesmo modo, sua capacidade de andar em uma fé forte também é determinada pela presença ou ausência da palavra de Deus em sua vida. Mais uma vez, Paulo disse, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10 e 17. A fé é o resultado da transparência da palavra de Deus para o coração humano. Assim, se a palavra de Deus não ocupar um lugar importante em sua agenda, será impossível para você crescer na fé. O desenvolvimento prático da sua salvação é afetado em grande medida pela renovação da sua mente por meio da palavra de Deus. Embora nascido de novo e destinado ao céu, você não será capaz de desfrutar os benefícios da sua salvação agora, nesta vida, exceto se permitir que o poder da palavra de Deus trabalhe continuamente para transformar a sua vida. Além disso, não haverá espada do Espírito à sua disposição se o cinturão da verdade não tiver lugar em sua vida. A espada do soldado romano descansava em uma bainha que ficava pendurada no cinturão. Essa é outra imagem da necessidade da palavra de Deus em nossas vidas. A palavra rema que você necessita desesperadamente, provavelmente virá diretamente da Bíblia, quando o Espírito Santo vivificar um versículo em seu coração. Graças a Deus por esses momentos especiais, quando o Espírito Santo fala uma palavra ao nosso coração. Que alegria elas trazem quando essas palavras da parte do Senhor vêm ao nosso coração. Mas você não deve fundamentar a sua palavra cristã nessa palavra rema de Deus. Talvez nem sempre você receba uma palavra pessoal da parte do Senhor, mas sempre terá a palavra de Deus que é confiável e sempre presente, o cinturão da verdade, sobre o qual você poderá edificar a sua vida e buscar a direção. Essa peça da armadura espiritual está sempre disponível e acessível. Você pode até tocá-la. E se você tiver essa arma mais importante em sua mão, com o tempo, você terá tudo que mais que precisa para viver uma vida cristã vitoriosa. Segundo tópico, o escudo da fé. Agora vamos passar a falar do escudo da fé, a arma seguinte do nosso arsenal espiritual. Mais uma vez, Efésios 6:16 diz: acima de tudo, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Os soldados romanos possuíam 2 tipos de escudo. Eles usavam um nos desfiles e cerimônias públicas e o outro em batalha. O primeiro escudo era denotado pela palavra grega aspis,
O escudo haspe era um escudo pequeno e redondo, principalmente uma peça decorativa de equipamentos para ser usado em cerimônia e desfiles públicos. Esse escudo, em particular, era absolutamente deslumbrante. Ele era decorado com todas as espécies de entalhes, gravações e marcações intricados na frente. Além disso, a parte do meio e da frente desse pequeno escudo, em geral, retratava a interpretação de um artista de uma campanha militar vitoriosa. O escudo haspe era lindo, mas era pequeno demais para ser usado em um confronto militar real. O segundo tipo de escudo usado pelo soldado romano era aquele a qual Paulo faz referência em Efésios 6,16. Ao falar do escudo da fé, essa palavra específica para o escudo é extraída da palavra grega túrios, empregada pelos gregos para se referir a uma porta larga em sua largura e comprida em seu comprimento. Os romanos usavam essa palavra para os escudos que levavam para as batalhas, porque eles tinham a forma de uma porta. Em outra palavra, eles eram amplos na largura e longos do comprimento, assim como a porta de uma casa. O grande escudo de batalha era exatamente o oposto do primeiro escudo, que era muito pequeno para proteger um soldado das fundas e flechas do adversário. O escudo haspe nunca cobriria um soldado no meio da luta, embora fosse muito bonito de se ver nas cerimônias e desfiles públicos. Uma peça de armadura tão pequena deixaria o soldado aberto aos golpes mortais. No entanto, o segundo escudo cobriria o homem completamente. Portanto, é muito significativo que o Espírito Santo tenha selecionado esse segundo escudo, túrios, como a ilustração da fé, em vez do primeiro escudo, haspe. Ele está nos dizendo que Deus nos concedeu fé suficiente para garantir que sejamos completamente cobertos, assim como um escudo de batalha cobria completamente um soldado romano. Romanos 12:3 diz: de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quanta fé Deus lhe deu? Ele lhe deu fé suficiente para garantir que você esteja coberto nesta vida. Não se preocupe, nem se angustie por Deus ter dado mais fé aos outros do que deu a você. Permaneça seguro no fato de que Ele transferiu fé suficiente para você, a fim de garantir que você esteja coberto da cabeça aos pés. Como um escudo largo e comprido, a fé que Deus lhe deu é adequada para cobrir toda necessidade que possa surgir em sua vida. Na maioria dos casos, o escudo do soldado romano era composto de múltiplas camadas, geralmente 6, de couro grosso de animal entrelaçado, bem apertado. Essas camadas de couro de animais eram especialmente tingidas e depois entrelaçadas tão apertadas que ficavam quase tão forte como o aço. Uma peça de couro é forte, mas imagine o quanto era forte e duráveis essas 6 camadas de couro. Por ser feito de todas essas camadas de couro de animal, o escudo do soldado era extremamente forte e excepcionalmente durável e resistente. Semelhantemente, sua fé é extremamente forte e excepcionalmente durável, muito mais do que você jamais imaginou. Não importa quão intenso e persistente seja o ataque do inimigo à sua fé, ela pode resistir ao ataque. O escudo que Deus lhe deu é uma fé forte, durável e resistente. Terceiro tópico:
Como cuidar do seu escudo da fé? Pelo fato de o escudo do soldado romano ser feito de couro, era importante para o soldado cuidar bem dele. Embora as 6 camadas de couro de animais tornasse o escudo extremamente forte e durável, aquele couro grosso e duro podia se tornar rígido com o tempo e se partir, se não fosse cuidado adequadamente. Portanto, era necessário que os soldados romanos soubessem cuidar dos seus escudos. Um soldado tinha um horário diário destinado a manter seu escudo em excelente estado. Todas as manhãs, quando acordava, ele pegava o escudo e um pequeno frasco de óleo. Depois de embebedar um pedaço de pano com esse unguento denso, ele esfregava completamente o óleo no couro do escudo para mantê-lo macio, flexível e suave. Para um soldado, ignorar essa aplicação diária de óleo e permitir que seu escudo ficasse sem esse tipo de cuidado necessário, era o equivalente a convidar a morte certa a entrar. Por ser feito de couro, esse escudo protetor poderia ficar rígido, duro e quebradiço se não recebesse o cuidado necessário. Se não fosse cuidado corretamente, com o tempo, o couro endurecia até que, quando fosse colocado sob pressão, racharia e se partiria em vários pedaços. É por isso que o resultado final da falha de um soldado em cuidar do seu escudo era a morte no campo de batalha. Se um soldado romano quisesse viver uma vida longa, era imperativo que ele pegasse aquele frasco e aplicasse o óleo em seu escudo todos os dias de sua vida militar. O escudo representa a nossa fé. Portanto, essa analogia nos diz que a nossa fé requer a unção fresca diária do Espírito Santo. Sem um toque fresco do poder do Espírito Santo em sua vida, a sua fé se tornará dura, rígida e quebradiça. Se você ignorar a sua fé e permitir que ela fique subdesenvolvida, nunca buscando que uma nova unção do Espírito de Deus venha sobre a sua vida, sua fé não será macia, leve e flexível o bastante para resistir ao ataque quando o desafio cruzar o seu caminho. A fé que é ignorada quase sempre se parte e desmorona em pedaços durante um confronto com o inimigo. Muitos crentes cometem o erro incrivelmente trágico de pensar que pode continuar seguindo em frente na caminhada cristã, fazendo uso da lembrança das experiências passadas com o Senhor. Graças a Deus por essa experiência passada, mas nenhum crente pode descansar nos louros do passado. Independentemente de quanto a sua experiência e vitória passadas sejam grandes, se você parar de desenvolver a sua fé ou deixar de mantê-la ungida de forma renovada pela presença do Espírito Santo, o seu escudo da fé está em uma posição arriscada. Portanto, nunca presuma que a sua fé esteja em excelente estado. Em vez disso, presuma que a sua fé precise sempre de uma unção fresca. Usando essa abordagem, você sempre procurará fazer o que é necessário para manter a sua fé viva, ativa e bem. Havia outros motivos pelo qual o escudo do soldado romano era feito do couro do animal. Antes de o soldado sair para o combate, ele colocava seu escudo em uma banheira de água, então ele o deixava ali mergulhado, até que seu escudo estivesse completamente encharcado.
Por que os soldados romanos encharcavam seus escudos com água? Porque os inimigos deles usavam flecha que continha fogo. No instante em que aquelas setas incendiárias perigosas atingissem o alvo, a superfície molhada dos escudos as apagava com o impacto. Esses escudos encharcados de água davam aos soldados a vantagem em batalha, apagando o fogo inimigo. Do mesmo modo, quando mantemos a nossa fé completamente encharcada com a lavagem da água pela palavra, Efésios 5:26, os nossos escudos encharcados de água têm o poder de extinguir todos os dardos inflamáveis do adversário. Efésios 6:16. Então, vemos que para o soldado romano manterem seus escudos com excelente estado, era preciso que eles passassem por aplicações diárias de óleo e água. Do mesmo modo, para mantermos o nosso escudo da fé em excelente estado, precisamos dar a máxima atenção ao estado da nossa fé. Precisamos nos certificar de que estamos permitindo a unção do Espírito Santo em nossas vidas diariamente, enquanto encharcamos a nossa fé com a água da palavra. A fé cheia da palavra sempre extinguirá os ataques do diabo. Quarto tópico: o que significa acima de tudo? Alguns pensaram erroneamente que a fé é mais importante do que qualquer peça do armamento espiritual. Não pode ser. O cinturão da verdade, a Bíblia, a palavra de Deus escrita, é a peça mais importante do armamento que possuímos. Como sabemos que a palavra de Deus é mais importante que a fé? A fé vem pela palavra de Deus. Como então o escudo da fé poderia ser mais importante que o cinturão da verdade, a palavra de Deus? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Não obstante, Paulo diz, acima de tudo, embraçando sempre o escudo da fé. O que é a expressão acima de tudo significa? Essa expressão é extraída da expressão grega epipassim. A palavra ep significa acima e a palavra passim significa tudo ou todos. Em vez de se referir a ser mais importante que as outras peças da armadura, a expressão epipassim descreve a posição sobre as outras peças da armadura. Ela poderia ser bem mais traduzida como na frente de tudo e cobrindo tudo. Isso lhe diz que sua fé deve estar na frente, onde ela possa cobrir tudo. A fé nunca se destinou a ser mantida ao seu lado ou estar timidamente mantida às suas costas. A fé destina-se a estar na frente, onde ela pode cobri-lo completamente em todas as situações da vida. Tenha em mente que a expressão acima de tudo descreve posição e não importância. Portanto, essa expressão nos diz enfaticamente que o escudo da fé destina-se a nos cobrir completamente e a nos proteger do mal, principalmente quando estamos marchando e avançando para tomar um novo território para o reino de Deus. Ela é uma arma defensiva que está na frente de todas as outras peças da armadura. Quando o nosso escudo da fé está na posição adequada, na frente e com cobertura, ele pode fazer com que Deus pretendeu que fizesse. É por isso que Paulo continua dizendo: acima de tudo, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Observe que Paulo diz, embraçando o escudo da fé.
A palavra embraçar, ela vem da palavra analambano, que é um composto das palavras gregas ana e lambano. A palavra ana significa para cima, novamente ou de volta. E a palavra lambano significa levantar ou segurar. Quando unidas em uma só palavra, significa levantar com a mão ou pegar alguma coisa de volta. Isto significa claramente que o nosso escudo da fé pode ser levantado ou pode ser abaixado. A escolha é nossa. Além do mais, isso nos garante que se abaixarmos o nosso escudo da fé em algum momento ao longo do caminho, se ficarmos desanimados e deixarmos de crer em Deus para operar em nossa vida, não é tarde demais para levantarmos o nosso escudo e andarmos novamente em fé. Nenhum soldado romano bem treinado iria para a batalha sem o seu escudo. Essa peça de armamento não era opcional. O escudo era a garantia do soldado de que ele estaria protegido contra os bombardeios mortais. Sem esse escudo de proteção diante dele, não haveria nada entre ele e o seu oponente. Portanto, o soldado entendia que estaria se dirigindo a uma destruição imposta por si mesmo, se fosse a batalha sem um escudo. Infelizmente, muitos cristãos têm falta desse mesmo entendimento no que se refere ao enfrentar o inimigo sem o seu escudo da fé. Eles pensam erroneamente que pode viver com o sucesso de sua vida cristã sem dar atenção ao desenvolvimento da sua própria fé. Mas esse tipo de pensamento é loucura total. Foi por isso que Paulo disse a Timóteo: combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Quando o cristão rejeita a sua fé, isso sempre leva ao naufrágio espiritual. Em outras palavras, ignorando e desconsiderando a importância da sua fé, alguns de nossos irmãos e irmãs no Senhor optaram por uma rota espiritual que os levará no fim à exposição total aos ataques do inimigo. Nos últimos anos, alguns irmãos acusaram outros cristãos de enfatizar excessivamente a importância da fé, se comparada a outros aspectos da vida cristã. Mas quando começamos a entender a natureza crucial da fé e as suas ramificações em nossas vidas, tanto física quanto espiritual, passamos a entender que é impossível enfatizar excessivamente a necessidade de uma vida de fé. Quinto tópico: o propósito no escudo da fé. Paulo continua em Efésios 6:16. Acima de tudo, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A expressão com a qual seria mais bem traduzida como pelo qual. A palavra podereis é extraída da palavra dunamis, que denota poder explosivo ou poder dinâmico, e é de onde tiramos a palavra dinamite. Essa expressão seria melhor traduzida deste modo: pelo uso desse escudo, vocês terão poder explosivo e dinâmico. O que então essa parte do versículo está dizendo?
Quando segura o seu escudo da fé diante de você, é quando esse escudo da fé está ungido pelo Espírito Santo e encharcado com a palavra de Deus. A fé posiciona você para alcançar no poder explosivo e dinâmico de Deus. O apóstolo Pedro declara que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. 1 Pedro 1,5. Há uma conexão invisível entre o poder de Deus e a operação da fé em sua vida. Quando essas duas forças estão trabalhando de mão dadas, elas constroem uma muralha poderosa de defesa, impenetrável contra as táticas do inimigo. Em outras palavras, quando a fé forte ativa o poder de Deus em sua vida, essas duas forças se combinam para formar um escudo protetor poderoso entre você e todo o ataque demoníaco que possa se levantar contra a sua vida. Em outras palavras, o poder e a fé trabalhando junto em sua vida o equiparão espiritualmente para manter uma posição blindada contra o inimigo, sem que nenhum golpe grave possa atingir você. A combinação desses dois elementos fará com que você esteja fortificado, invulnerável e armado até os dentes. Quando o poder de Deus e a fé estão operando em sua vida, você é um enorme tanque do exército, com a capacidade de avançar sem sofrer nenhuma perda. Isto não significa que o diabo não tentará paralisá-lo, porque ele o fará. É por isso que Paulo diz: com as quais podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Glória a Deus. Estamos aqui finalizando mais um áudio. Voltaremos com o segundo áudio a partir do 6º tópico desse mesmo capítulo. Fique com Deus e que a presença do Espírito Santo esteja com vocês nessa leitura do dia.